É com muita alegria que eu visto essa camisa hoje e venho falar para vocês que Thunderbolt é um dos filmes queridinhos do ano. E eu vou te falar por quê. Vamos lá! Depois de um ano bastante difícil para a Marvel, por excesso de séries, filmes, o ano passado foi terrível, então a gente teve aí séries ruins, filmes ruins, e isso acabou incomodando muito os fãs. Eu fiquei bastante incomodada, inclusive, porque era aquela mistureba e era muita informação, muita coisa ao mesmo tempo. E aí a gente chegou àquela teoria: será que é bom a qualidade ou a quantidade? E eu acho que a Marvel se tocou que realmente não dava para fazer esse tanto de filme e série e resolveu trazer qualidade pra gente. Então ele vem com o filme Thunderbolt falando um pouco desses anti-heróis que agora fecha a fase 5 da Marvel. Depois de serem presos em uma armadilha mortal, uma equipe não convencional de anti-heróis deve embarcar em uma missão perigosa que os forçam a confrontar os contos mais sombrios do seu passado. Diferente dos filmes anteriores da Marvel, eu acho que esse filme ele trouxe uma diferenciação muito grande para os nossos personagens. Primeiro, porque eles vêm de um luto, todos eles, então eles acabaram de perder, o mundo acabou de perder os Vingadores, né? E eles não fazem mais parte, e eles são os vilões de outros filmes. Então aqui temos o Soldado Invernal, que foi vilão do Capitão América, temos a Fantasma, que foi do Homem-Formiga, e eles acabam se juntando e formando o Thunderbolts. A Val, que estava no filme anterior também, ela é uma espécie de vilã, mas ao mesmo tempo uma mulher muito gananciosa, muito esperta, e ela tem uma treta aí, que ela tá fazendo alguns experimentos, utilizando algumas coisas, e a justiça quer pedir o impeachment dela. E aí ela vai querer queimar os arquivos. Em uma dessas queimas de arquivo, dentro desse local, aparece o Bob, que é um experimento da Oxy, que tentando criar os sentinelas, que são pessoas extremamente fortes, mais fortes que os próprios Vingadores, e ele é considerado um dos heróis mais fortes da Marvel. E o que eu acho interessante aqui, que esse personagem, o Sentinela, ele foi inserido de uma forma muito interessante, e ele pode ser tanto do bem quanto do mal, porque ele tem um lado bom e ele tem um lado ruim. O lado ruim dele se chama o vácuo, onde traz as coisas piores das pessoas, que é a manifestação da sua própria psique, que é o lado sombrio do Sentinela, o Bob. Então ele pode ser aí considerado um herói bastante perigoso, porque se ele cai em conflito com a própria personalidade, ele acaba indo para o mal, que é o caso aqui que a gente vê no filme. Então eles constroem muito bem, e é interessante porque a inserção desse personagem casa muito bem com o que os personagens estão passando. Como eu falei, né, eles estão vindo de uma época enlutada. A Helena, por exemplo, perdeu a irmã, que é a Viúva Negra, o Soldado Invernal perdeu o Capitão América, entre outros. Então eles estão numa fase muito difícil, eles estão vivendo o luto deles, eles têm que enfrentar o passado deles, e nada melhor que o Sentinela inserido nessa história. Porque o Sentinela também tem isso, ele tem essa história sombria do seu passado, ele tem esse vácuo dentro dele que pode surtar a qualquer momento. Então, como foi inserido aqui nesse filme foi muito interessante. E eu achei ele um filme mais inteligente, mais sério, se a gente puder falar assim, se comparado aos outros filmes daí da fase da Marvel, porque justamente isso, ele vai trabalhar o luto e esse processo de aceitação e o passado sombrio de cada um deles, porque cada um deles tem um passado sombrio, né? A Helena, quando ela fazia parte aí daquela equipe vermelha, o Soldado Invernal, o próprio Sentinela. Então o filme quer trabalhar isso, mostrando a resiliência, mostrando que eles podem superar e seguir em frente, que tem vida após trauma. E eu nunca imaginei que eu fosse falar que a empatia deles é maravilhosa. Eu fiquei muito receosa, porque assim, os Vingadores, eles têm uma empatia muito grande. Se a gente falar aí de Thor, Capitão América, Homem de Ferro, e aqui
é maravilhoso. Isso me chamou muito a atenção, essa interação dessa equipe, o tanto que eles trabalham bem, o tanto que eles têm uma empatia gostosa. A Helena já tem uma interação boa com o personagem do David Harbour, porque é pai e filha, mas todos eles conseguem trazer uma empatia gostosa, eles conseguem trabalhar juntos, que é uma coisa muito improvável, né? São vários vilões aí e que acabam se tornando uma equipe. Nos quadrinhos, esse grupo, Thunderbolts, ele era comandado pelo Barão Zemo, só que desde o início, quando foi dito que fariam a produção desse filme, que iam escrever o filme, ele nunca foi inserido nele. Então, assim, ele nunca foi citado que ele faria parte do filme. É uma pena, porque eu gosto muito do Barão Zemo. Outra coisa bastante interessante aqui, que eles tentaram deixar um pouco o CGI de lado e tentaram usar mais efeitos práticos. Inclusive, a Florence Pugh tem a primeira cena em que ela pula do prédio, um dos prédios mais altos, e ela pediu realmente para pular do prédio, porque ela gosta de esportes radicais e tudo, e ela pediu para não ter dublê e ela fazer isso. E o Sebastian Stan também, em entrevista, ele falou que eles tiveram que realmente pular, lutar, cair de carro, cair de não sei aonde, que eles tentaram usar o mínimo possível de efeitos CGI aqui e tentar fazer uma coisa mais prática, visivelmente mais interessante. E lembrando que esse filme ele vai fechar a fase 5 da Marvel e os próximos filmes, essa nova fase que vem também com o Quarteto Fantástico. E eu tô muito empolgada porque a gente sabe que agora pode ser o momento, né, de inserir X-Men, Vingadores, os novos Vingadores, Quarteto Fantástico. Então eu acho que tem muita coisa boa vindo por aí, basta eles se atearem, assim, se apegarem a isso e não querer criar muita coisa com pouca qualidade. Sobre o vilão, que é o Sentinela, o Lewis Pullman, que faz o papel dele, o ator, eu acho que ele tá maravilhoso aqui, porque ele consegue trazer essa coisa do sombrio, mas ao mesmo tempo da fragilidade. Então ele é uma pessoa que sofreu muito na adolescência dele, na infância dele, e ele buscou esse projeto como uma forma até de fuga dos seus problemas, né? Falaram para ele que ele ia fazer parte desse projeto de pessoas que seriam imortais, aquela coisa toda, e ele acabou indo participar desse projeto também, na verdade, achando que conseguiria drogas com isso. E então ele está totalmente fragilizado, perdido, não sabe o que está acontecendo, e a criação do herói ou do vilão é muito interessante. Então eu gostei muito como foi construído isso, e a própria Val também, né, que é essa vilãzona aí, que está tentando, sempre quer sugar o que é de todo mundo, querendo ser a poderosa aí, e é muito interessante o jogo que ela faz com a galera, e ela aí criando essa conspiração contra os Vingadores, então é muito interessante, e eu acho que eles conseguiram fechar o arco da fase 5, sim, de uma forma muito generosa, muito bem feita, não deixando de citar os nossos queridos Vingadores, não deixando de lado alguns easter eggs, deixando alguns plot twists também, então assim, esse filme, ele conseguiu resgatar aquela essência dos filmes dos Vingadores. Porque eu me lembro que eu assistia todos os filmes dos Vingadores no cinema, eu participava daquelas sessões meia-noite, e todo mundo com a camiseta, e quem ia assistir esse filme eram pessoas que eram fãs de verdade. E aí, isso foi acabando ao longo do tempo, né? Como eu disse, ano passado soltaram muita coisa, e a Marvel acabou perdendo a mão. E hoje eu pude sentir isso, assistindo esse filme do Thunderbolts, essa essência, essa ansiedade, essa adrenalina que eu sentia nos filmes dos Vingadores, de gritar, de empolgar, de ficar feliz. E o filme tem 2 cenas pós-crédito, e a última é bem no finalzinho dos créditos, e olha, ela vai fazer a galera gritar no cinema, eu tenho certeza. Ela é maravilhosa. Então é um filme que eu super recomendo para os fãs da Marvel. Vá feliz que sim, nós voltamos para a Era de Ouro da Marvel, e eu estou muito satisfeita, muito contente com o que eu acabei de ver. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 9. Thunderbolts estreia dia 1º de maio nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Thunderbolts, fãs da Marvel, ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!